Olá, então dando prosseguimento aqui ao nosso treinamento. Bom, então nós vimos na aula anterior os comandos para a gente poder atualizar campos, ou seja, atualizar dados dentro de um campo. E aí, como nós já inserimos alguns registros na tabela, nós agora vamos ver como é que nós podemos recuperar os dados deste objeto tabela, ok? Então nós vamos ver esse procedimento. Eu quero visualizar o conteúdo desta tabela, simplificadamente falando. Então, vou colocar aqui um comentário e vou colocar assim, recuperando os dados de um objeto do banco de dados. Ou simplificadamente falando, exibindo o conteúdo de uma tabela. E simplesmente nós vamos utilizar o comando select. O comando select ele vai permitir com que a gente exiba todos os campos de uma tabela ou apenas alguns campos. E através do comando select, nós podemos fazer análises mais específicas quando a gente quer visualizar determinados registros com determinadas condições. Então, nós vamos ver vários exemplos do comando select. Eu vou colocar aqui um asterisco. O asterisco aqui, ele representa todos os campos, ok? Então, eu vou colocar aqui select asterisco, ou seja, eu quero selecionar todos os campos. De onde? Então, eu coloco aqui from, a origem. Qual é a origem? Aí eu vou colocar aqui o nome da tabela vendedor. Então, eu coloco aqui TB, olha lá, já apareceu aqui as tabelas que eu tenho. Vou dar um tab e pronto. Somente isto já é o suficiente. Então, estou dizendo, simplificadamente falando, exiba ou selecione todos os campos da tabela vendedor, tá bom? Aqui é a origem, o from. Então, vou selecionar e vou clicar aqui em executar. Quando eu cliquei aqui em executar, veja o que apareceu. Apareceu uma mensagem dizendo que o nome do objeto TB vendedor é inválido. Por que aconteceu isso? Em alguns momentos, quando você inicia o SQL Server, para poder começar a trabalhar, surge a necessidade de você ativar o banco de dados. Se porventura você não ativar o banco de dados, na hora que você for inserir os seus comandos, vai aparecer uma mensagem, digamos, de aviso, de notificação que algo está errado, tá bom? Então o que é que nós vamos fazer primeiro? Como eu coloquei aqui o comando select e não funcionou, eu vou ativar o banco de dados. Então como é que a gente ativa? User, e aí eu coloco aqui gestão, vendas, ok? Então seleciono e em seguida clique em executar. Ok, então agora eu ativei meu banco de dados. Quando você digita um comando que não funciona, como nós acabamos de ver, é porque ele está exigindo que você novamente ative o banco de dados. E comumente isso acontece quando você fecha o SQL Server e abre novamente, se conecta de novo. E aí quando você abre novamente o SQL Server, você precisa novamente utilizar o comando user para ativar qual é o banco de dados que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando apenas com um, mas é necessário ativar ele para que todos os demais comandos que nós formos criar venham ser exatamente, especificamente para este banco de dados. Todos os comandos serão direcionados para ele. E olha só, agora quando eu selecionar aqui e clicar em executar, olha aí o que aconteceu. Ele recuperou aqui os dados. Ele me trouxe os dados, ok? Então, fizemos este exemplo para que exatamente você compreenda que quando você fechar o SQL Server e abrir de novo, você precisa ativar o banco de dados, tá bom? E aí, prosseguindo, veja que ele trouxe todos os campos da minha tabela. Olha lá, todos os campos. O código vendedor, nome do vendedor e contato, tá bom? Posso ampliar aqui as colunas, ok? Para a gente poder visualizar melhor. E agora, se eu quisesse fazer assim, olha, select, eu vou definir quais são as colunas que eu quero que apareça. Então, eu vou colocar somente assim, nome vendedor, vírgula, contato, e em seguida eu escrevo from e o nome da tabela que nós estamos trabalhando, ok? Então, neste momento, eu estou dizendo que eu quero tão somente agora o nome do vendedor, esta coluna, e o contato, exatamente esta. E aí eu não quero que retorne para mim o código do vendedor. Vamos testar agora? Selecione então este comando e clique em executar. E olha só, ele me mostrou agora somente o que nós selecionamos, tá bom? Ok, salve as alterações e a partir deste momento nós vamos dar vários exemplos do comando select e também da cláusula where, que nós fizemos aqui um pequeno exemplo, tá bom? Vamos ver diversos exemplos
os comandos muito utilizados no dia a dia de quem realmente trabalha com SQL Server. Todos os comandos essenciais, muito utilizados no cotidiano, tá bom? Então, daremos prosseguimento na próxima aula. Até lá!